Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui já para a gente começar a mentoria de hoje, dando sequência às aulas de prescrição. Deixa eu só... Estão vendo a tela aí? Escrito prescrição? Isso. Sim. Ok, então vamos lá. É, Eu separei aqui por ordem de, não de montagem, mas de execução dos treinos, tá? Então a gente vai rever passo a passo aqui como prescrever o treino de um cadeirante, ok? Então, a primeira parte do treino é o aquecimento. Lembrando que na hora de prescrever o treino, a gente não começa pelo aquecimento, a gente começa pela parte principal, ou pelo menos você tem que ter uma estrutura do que vai ser feito na parte principal, tem que saber o que vai ser trabalhado no preparo muscular, no treinamento do core. E aí, o aquecimento, ele é feito, né? Ele é prescrito depois que você sabe o conteúdo da parte principal. E aí, na hora de fazer o treino, é lógico, o aluno começa pelo aquecimento. Então, o aquecimento vai durar de 10 a 20 minutos, é dividido em três partes. A primeira parte vai durar de 3 a 10 minutos. Se eu escolho 10 minutos para aquecer o corpo do meu aluno, na primeira parte, eu vou pegar o menor tempo, 3 minutos. O objetivo é aumentar a temperatura corporal através de atividade cíclica, num ritmo moderado, ou ativação miofascial, que é com usando os acessórios, né? O rolo, bastão, é, com uma pressão leve, movimento rápido, aproximadamente 30 segundos em cada região. A segunda parte, onde eu vou ativar os estabilizadores do tronco, vai durar de 2 a 3 minutos. Então tem que ter um exercício para a linha anterior, um para a linha lateral, posterior e cintura escapular. A tarefa é feita em contração isométrica e vai durar de 30 segundos a 60 segundos para cada tarefa. A terceira parte vai durar de 3 a 5 minutos. O objetivo é aumentar a amplitude de movimento. Então, vou entrar com os exercícios de alongamento dinâmico. Vou selecionar de 3 a 6 tarefas, envolvendo ali as articulações, os grupos musculares que serão trabalhados na parte principal. Os movimentos são realizados de forma conduzida, o aluno vai buscar grandes amplitudes e sempre vai marcar a posição final ali de 1 a 2 segundos. Aí ele vai realizar de 10 a 20 repetições cada tarefa. E aí, como que eu faço aqui para organizar a semana? Então, essa é uma planilha de organização semanal do aquecimento. Para eu preencher essa planilha, eu preciso saber o que vai ser feito na parte principal, ok? Eu estou mostrando na ordem que o aluno treina, mas na hora de montar o treino, na hora de fazer a prescrição, nós começamos por aqui, ó, pelo trabalho de força, que dura de 20 a 40 minutos. Ele vai empurrar ou puxar membros superiores e inferiores, superiores na horizontal, diagonal e vertical, e a puxada também, horizontal, diagonal e vertical. Então, essa parte que é uma das partes principais, né, pode ser a força, o trabalho de força ou o treinamento do core, aqui vai durar de 20 a 40 minutos dos 60 minutos. Então, a gente seleciona as tarefas por padrão de movimento, né? Então, está aqui, ó, empurrar ou puxar.
A gente dá preferência a exercícios multiarticulares. Posso passar exercício uniarticular? Posso. Tá? Mas dê preferência aos multiarticulares, que o treino seja progressivo, variado, e aí você pode usar cabos, pesos livres e exercícios com peso corporal. E essa é a planilha de organização semanal do preparo muscular. Então, vamos lá. Vamos supor que na segunda-feira, para empurrar horizontal, tem um exercício de unilateral, tá? Realizado no cabo, é o cabo de crossover. Vai ter um exercício de empurrar vertical simultaneamente, com peso corporal, e um exercício de puxar vertical no cabo. Tá? Como não está escrito se é unilateral ou simultâneo, considera como simultâneo, mas você pode colocar que vai ser simultaneamente também. Com essa informação aqui, essa informação já é suficiente para eu prescrever o aquecimento. Aí eu venho aqui e vou preencher o aquecimento. Ó, vou aquecer, vou aumentar a temperatura corporal usando um remo, vou ativar os estabilizadores do tronco usando uma fitball e vou aumentar a amplitude de movimento através de 4 exercícios. E aí aqui, ó, eu tenho a sessão de treino. Então, antes de fazer a sessão de treino, é importante que vocês, que a gente, na verdade, tenha essa organização semanal. Então, tem aqui a organização semanal de segunda e de sexta. A quarta-feira aqui a gente pode preencher depois. E aí isso é feito para o preparo para a força muscular. Tem uma organização semanal aí para trabalhar força. Então, estão todos os padrões aqui, os dias da semana. Então, vamos lá, vamos num exemplo. Aí, antes de montar a sessão de treino, eu coloco essas informações aqui. E aí, essas informações vão me guiar para eu montar esse treino aqui, ó. Essa ordem aqui, ó, não precisa estar aqui. Eu posso mudar a ordem se eu quiser, tá? Então, aqui, ó, supino vertical unilateral no cabo, 3 a 4 séries de 8 a 12 repetições, ritmo moderado, intensidade moderada, recuperação 45 segundos entre séries. E depois está tríceps nas argolas. Poderia colocar puxada pronada no cabo antes do tríceps? Poderia. Tá? Não há necessidade de seguir essa planilha. Tá? Você vai seguir a planilha, lógico, com as informações que estão aqui. Mas a ordem não precisa ser essa. Eu queria começar com puxar vertical, depois empurrar horizontal e empurrar vertical. Tranquilo, também pode. O importante é começar pelos grandes grupos musculares e aí depois partir para os pequenos. Aí depois tem o fortalecimento do core, que pode durar de 10 a 30 minutos. Vou trabalhar com exercícios de estabilização, rotação, flexão e extensão. Então, eu posso destinar de 10 a 30 minutos. Posso utilizar todos os blocos de construção? Posso, num dia só, trabalhar estabilização, rotação, flexão e extensão? Posso. Tá? Mas se eu trabalhar todos os blocos com todas as suas variáveis, talvez não seja viável. Tá? Por isso que a gente pode dividir isso durante a semana. O ideal é dividir durante a semana. Se você tiver como, treina o cadeirante também na posição em pé, né? Mas aí você tem que ter certeza que ele pode fazer ortostatismo. É um médico que vai autorizar ele fazer ortostatismo, não. E de preferência que você tenha a mesa ortostática ou algum aparelho ali que o deixe em pé de forma segura. Que o treino seja progressivo, variado e possa usar só peso corporal, cabos, elásticos e pesos livres. E aí também tem essa planilha de organização semanal. Primeiro organiza a semana para depois criar a sessão. Então, primeiro organiza a semana. Então, está aqui, ó, estabilização para a linha lateral com peso livre.
Estabilização para a linha anterior com elástico. Uma rotação com elástico. A rotação, que outra informação poderia entrar aqui, para ficar bem específico? Se é horizontal, se é da diagonal de baixo para cima ou de cima para baixo. Tá? Então, se a gente coloca assim, rotação com elástico, ela fica meio que aberta, né? Pode ser horizontal, pode ser diagonal de baixo para cima ou de cima para baixo. E aí aqui é a seção de treino. Então está aqui, ó, estabilização lateral com halter. Por que estabilização lateral com halter? Porque na orientação diz que a estabilização da linha lateral será realizada com peso livre. Se tivesse cabo aqui seria aqui uma estabilização lateral no crossover, ou no functional, né? Ou com cabo. Tá? Mas lá está escrito que é com peso livre. Aí depois a estabilização da linha anterior com a faixa elástica. Então está aqui a informação, ó. Estabilização para a linha anterior com elástico e a rotação horizontal com a faixa elástica. Aqui está aqui a orientação. Opa, está aqui a orientação, rotação, faixa elástica. E o último pilar é o pilar de regeneração, que eu vou destinar aí de 5 a 10 minutos. Não tem muito segredo para elaborar o pilar de regeneração, porque normalmente não, né? Você deve, no pilar de regeneração, você vai regenerar, você vai fazer a liberação miofascial nos grupos musculares que foram trabalhados. E aí aqui você só escolhe o quê? Que acessório você vai utilizar. Pode ser um massageador elétrico, pode ser uma bolinha de tênis, pode ser um bastão de liberação miofascial, né? Então você escolhe qual é o acessório e aí aqui você coloca a quantidade de séries, o tempo, o ritmo e a intensidade. Bom, tudo isso aqui, ó, todas essas planilhas, elas foram apresentadas dessa forma para ser um pouco mais didático, tá? Então a gente abordou ali logo no, né? O primeiro pilar que nós abordamos foi o fortalecimento do core. Então apresentei lá os conceitos, né? Onde se localiza, qual é a função do core. Daí na parte de prescrição eu mostrei esse slide, né, que são as possibilidades de treinar o core. Aí mostrei esse slide passando algumas regrinhas. E aí a gente entrou nesse slide aqui, que é da organização semanal. E aí depois, na sequência, esse slide que é da sessão de treino. Então, organização semanal preenchida, sessão de treino preenchida. Depois nós fomos para o trabalho de força funcional. A gente fez a mesma coisa. Mostrei esse slide, depois as regras, e aí mostrei esse slide com a planilha de organização semanal. Mostrei esse slide, que é o de sessão de treino, e aí a planilha preenchida. Aí depois nós falamos sobre o aquecimento. Mostrei esse slide, essa planilha, essa, e aí a planilha de organização semanal preenchida e a de sessão de treino preenchida com base nessa planilha. E por último, falamos de regeneração. Mostrei esse slide, e aí esse aqui, esse, e aí a planilha de organização semanal preenchida e a de sessão de treino também. Isso foi apresentado quando eu abordei pilar por pilar. Para a prescrição do treino, vocês vão usar essa planilha. Então, nessa planilha aqui, o que eu tenho? Por enquanto, não vamos olhar para essa planilha de organização mensal. Vamos olhar aqui, ó, planilha de organização semanal. Qual é a primeira planilha aqui? A planilha do aquecimento.
Aí eu tenho lá aumentar a temperatura corporal, aí tem as orientações aqui, ativar estabilizadores do tronco, e aí aumentar a amplitude de movimento. Aí, nessa planilha, eu coloco as informações semanais. Para eu colocar aqui uma orientação semanal, eu só coloco a orientação semanal aqui depois que eu colocar as informações nessa e nessa planilha. Aí eu monto essa, ok? Então está na ordem de execução, mas para montar essa planilha aqui, primeiro, essa aqui, né, de aquecimento, primeiro você monta a de força funcional, depois de fortalecimento. E depois que está tudo preenchido aqui, aí você vem para cá. Essa planilha aqui é a ficha de sessão de treino, é exatamente essa aqui, ó. Essa é da regeneração, fortalecimento do core, força funcional e do aquecimento. É como se eu pegasse essa planilha aqui do aquecimento, aí abaixo dela colocaria essa planilha aqui de força funcional, abaixo dela essa planilha de treinamento do core e abaixo dessa planilha essa aqui de regeneração. Então, tá aqui, ó. Como é que vocês vão fazer na prática? Preenche primeiro essa aqui, depois essa. Com as informações aqui, você já pode preencher essa aqui de cima. E essa aqui de baixo também. Porque eu já sei quais são os padrões de movimento e como o core vai ser fortalecido. Depois que você colocar todas as informações aqui, desde o aquecimento até a regeneração, aí você vem para cá e vai colocando as informações aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Opa. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma avaliação. Vamos montar aqui uma sessão de treino para a Aline. A Aline tem um bom controle de tronco. Ela faz todos aqueles testes de estabilização do tronco sem apoiar as costas no encosto da cadeira. Tem uma boa mobilidade. A lesão dela é torácica 11. Ela tem movimento em membros inferiores. Movimento conduzido, né? Voluntário, ela contrai voluntariamente os flexores, extensores, adutores e abdutores do quadril. Então, vamos dar um exemplo aqui de como a gente montaria o treino da Aline. Vamos colocar assim, ó, a Aline vai treinar segunda e quarta. Tá? Então, na segunda-feira, deixa eu ver se eu consigo fazer diferente aqui agora. Não vou conseguir escrever aqui. Vamos fazer o seguinte. Um papel aqui. Se vocês quiserem ir anotando, vamos anotando também, ok? Então vamos lá, para força funcional na segunda-feira, para empurrar horizontal, tá? Para empurrar horizontal, lá na segunda-feira, eu vou colocar
simultâneo, cabo. Então, vai ter um exercício de empurrar horizontal simultaneamente no cabo. Empurrar diagonal, tá? Empurrar vertical, não vou colocar nada. Empurrar diagonal, vai ter um exercício simultâneo com peso livre. Então, coloca simul PL. Aí, depois, vou colocar um exercício de puxar horizontal. Então, um PH, né? Puxar horizontal, vai ser simultâneo com elástico. E depois vai ter o exercício de puxar vertical simultâneo com peso corporal. Ok? Então, e aí vamos colocar um exercício de empurrar com membros inferiores. Empurrar membros inferiores. Unilateral. Então, uma perna primeiro, depois a outra. Vou colocar aqui cabo. Deixa eu mudar aqui, ao invés de cabo, vou colocar aqui uma pressão manual. Eu que vou fazer a resistência manualmente com a minha mão. Até um exercício que acho que até eu já mostrei para vocês. Então, na segunda-feira, a Aline, para o preparo muscular, né, para a força funcional, vai ter um exercício de empurrar horizontal. Aí, o que eu escrevo lá na segunda-feira, na frente do empurrar horizontal? Simultâneo, simult, cabo. Vai ter um exercício de empurrar diagonal, simultaneamente também. Peso livre, um puxar horizontal com elástico, simultaneamente também, e um puxar vertical, simultaneamente com peso corporal. E para membros inferiores, no empurrar com membros inferiores, um exercício unilateral com uma pressão manual. Para o treinamento do core, então vamos lá no treinamento do core. Para estabilização, na segunda-feira, vai ter um exercício para a linha lateral, então LL, PL, peso livre. E vai ter também um exercício de rotação H, então rotação H, uma rotação horizontal. Então, na segunda-feira aqui você vai colocar ali, ó, um H de horizontal alternado no cabo. Essas são as informações para o treinamento do core na segunda-feira. Para estabilização, um exercício, né? Então, para a linha lateral com peso livre. E para a rotação, vai ser uma rotação horizontal, então H, alternada, usando o cabo. Agora sim, eu vou lá para a planilha do aquecimento. Ali, aumentar a temperatura corporal, 3 a 10 minutos. Atividades cíclicas ou ativação miofacial. Com a Aline, vamos fazer o seguinte, ó, lá no aquecimento, então. Aquecimento. Na segunda-feira, eu vou aumentar a temperatura do corpo. Então, aumentar a temperatura do corpo
Você pode até colocar o tempo ali, ó, 3 minutos. Vai ser uma ativação miofacial. Eu vou aquecer o corpo da Aline, eu vou aumentar a temperatura do corpo da Aline usando o quê? O bastãozinho, ou a bolinha de tênis, ou o massageador elétrico, para aquecer o corpo dela através de uma ativação miofacial. Durante 3 minutos, quais regiões eu vou passar lá a bolinha, o rolo ou o massageador elétrico? As regiões que serão trabalhadas ali, ó, para realizar os movimentos de empurrar horizontal, empurrar diagonal, puxar horizontal, puxar vertical e empurrar com membros inferiores. 30 segundos cada região, vai fazendo ali até completar 3 minutos. Ativar os estabilizadores do tronco, então de 2 a 3 minutos também. Então eu tenho que ativar obrigatoriamente a linha anterior, posterior e lateral e cintura escapular. Então LA, LP, LL e cintura escapular. Então, o que eu vou colocar lá na frente? Eu vou utilizar uma faixa elástica. Então, para ativar os estabilizadores, vou usar faixa elástica ou só elástico. E aí, para aumentar a amplitude de movimento, eu posso selecionar de 3. Eu posso destinar de 3 a 5 minutos e selecionar de 3 a 6 tarefas. Então, o que eu vou colocar lá na segunda-feira, na frente do aumentar a amplitude de movimento? Vou colocar lá 4, que serão 4 tarefas, tá? E basicamente isso, 4 tarefas, né, ou 4 exercícios para aumentar a amplitude do corpo. Que tarefas você vai utilizar? Então, daí você olha para a força funcional e analisa quais são os grupos musculares que serão trabalhados, né, através do padrão de movimento, e você faz a terceira etapa ali do aquecimento, né, envolvendo os grupos musculares e articulações que serão utilizadas na parte principal. E aí, por último, tem a regeneração. A regeneração, basicamente, o que você vai colocar lá na frente? Na segunda-feira, onde está escrito relaxamento ali, ó. Pode colocar o tempo que você vai destinar para a regeneração, então vamos colocar lá na regeneração, serão 5 minutos. E que acessório eu vou utilizar? Vou utilizar o bastão de liberação miofacial. Feito isso, aí você tem informação suficiente para prescrever aqui. Ok? Então, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu interromper aqui. Valquíria, a Harley caiu aqui. Pode abrir o microfone, Valquíria. Está aberto. Aberto, então vamos lá. Aí eu quero que você faça o seguinte, então. Agora, na hora de prescrever o treino, já estou com toda aquela parte da organização semanal pronta. A organização semanal está pronta. Eu vou para essa planilha aqui, deixa eu compartilhar de novo aqui. Eu vou para essa planilha agora. Sim. Vou começar a colocar o nome dos exercícios. Aí sim, nessa planilha, eu vou começar por qual pilar? Pelo pilar de aquecimento. Aquecimento. Uhum. Então, para a Aline, o que a gente tinha determinado? No aquecimento vai durar 3 minutos
ela vai fazer exercícios de ativação miofascial, né? Então, você vai colocar a ordem aqui, primeiro exercício, aí você vai escrever ativação miofascial, foi com bastão, certo? Com bastão. Uma série, aí você coloca aqui, ó, 3 minutos, o ritmo aqui é relativamente de moderado a rápido, não tem carga e não tem intervalo, tá? Então, quais regiões aqui eu vou fazer, em quais regiões eu vou fazer ativação? Sabendo que ela vai empurrar horizontal, vai empurrar diagonal, então vai envolver ali deltoide, tríceps, né, e peitoral, e vai fazer uma puxada vertical, então vai envolver também a musculatura do trapézio e grandes dorsais. Você vai fazer essa ativação miofascial nesses grupos musculares. Eu não preciso escrever os grupos musculares aqui, porque a hora que eu ver a parte principal, eu já sei aonde eu vou ter que passar ali o bastãozinho para estar ativando, para estar aquecendo, né, aumentando a temperatura do corpo da Lili através desse recurso, que é a ativação miofascial. Aí vamos para a segunda informação, então. Então, ela já fez o aquecimento. Aí, o que estava escrito lá na ativar estabilizadores do tronco? Estabilização de linha lateral. Isso, lateral, tem que ativar a linha anterior, posterior lateral e cintura escapular. E ali No aquecimento, desculpa, eu li no lugar errado. É isso, faixa elástica. vai utilizar uma faixa elástica, exatamente. Isso. Então, vou usar a faixa elástica para ativar as linhas, tá? As 4 linhas, né? As 3 linhas e a cintura escapular. Na cintura escapular, não há necessidade de usar o elástico, tá? Normalmente, para a cintura escapular, é peso do próprio braço, que é aquela ativação, aquela estabilização T, Y, W, né? Ou, aí você escreve aqui, ó, ativar as linhas, né? Ativar LL, LA, LP, mais cintura escapular, uma série, 30 segundos, porque a isometria, ritmo é isométrico, carga leve, não tem intervalo, vai fazendo exercício após o outro. E aí depois, a terceira etapa do aquecimento, você vai fazer os exercícios para aumentar a amplitude de movimento. Qual foi a informação que tem aqui? 4 exercícios, 4 tarefas. 4 tarefas ou 4 exercícios. Então, sabendo que ela vai empurrar horizontal, vai empurrar diagonal, vai puxar vertical, coloco o nome dos exercícios aqui. Então, aqui na primeira linha foi ativação miofascial. A segunda linha foi ativação do core, né? Ativação dos estabilizadores de movimento. E aí aqui você vai colocar o nome, são 4 exercícios. Qual é o primeiro exercício para fazer o exercício de alongamento dinâmico? Então, vou colocar aqui o primeiro. Ó. Aí lembra que o nome dos exercícios é basicamente a descrição do movimento, né? Sim. Eu vou colocar qual que vai ser o primeiro. É puxar o cotovelo à frente do corpo, né? Que é aquele alongamento para a porção posterior do deltoide. Aí, então, vou colocar aqui, puxar cotovelo à frente do corpo, uma série, 10 repetições, ritmo moderado, não tem carga e não tem intervalo. Faltam mais 3 exercícios. Eu vou fazer aqui no segundo, vou fazer uma rotação externa na diagonal. Então, vai abrir os braços unilateral, alternadamente, né? Vai abrir o braço direito, fazendo uma rotação externa, que vai envolver a musculatura do peitoral e deltoide de posição anterior, numa diagonal para cima. Então, vai ser lá também uma série, 10 repetições, ritmo moderado a lento, não tem carga e não tem intervalo.
Faltam mais 2 exercícios. Vou colocar um exercício de inclinação lateral do tronco. Tá? Inclinação lateral do tronco, uma série, 10 repetições, pode ser de 10 a 20, né? Vamos colocar 10. Ritmo moderado a lento, não tem carga e não tem intervalo. E, por último, o quarto exercício, pode colocar um exercício de rotação do tronco na cadeira de rodas. Então, vai fazer uma rotação, apoiando as mãos no ar da cadeira, uma série, 10 repetições, ritmo moderado, não tem carga e não tem intervalo. Fechei a primeira parte aqui da prescrição. O aquecimento dela está pronto. Agora a gente vai para a força funcional. Qual é o primeiro exercício ali, então? Deixa eu voltar aqui. Ó. A força funcional. Empurrar simultâneo no cabo? Isso. Então, vai empurrar simultaneamente no cabo. E aqui, basicamente, você pode até colocar assim, ó, um supino vertical, né? Que a pessoa vai estar com o corpo na vertical, no crossover, ou no cabo. Ela vai estar sentada. Aí, dependendo da carga, é interessante que você transfira o cadeirante para um banco regulável, né? Passe uma faixa sobre a coxa para prender a coxa, para a coxa não ficar caindo para os lados. E aí o aluno vai ficar de costas para o crossover, você vai passar um cabo para cada mão, para ele empurrar esse cabo simultaneamente na horizontal. Aí depois tem o exercício de empurrar diagonal simultaneamente com peso livre. Aí você vai colocar... Aí o nome desse exercício está bem claro aqui, né? Seria um supino inclinado. E aí o peso livre pode ser halter ou pode ser uma barra com anilha. Vou colocar halter. Então o nome do exercício vai ser o seguinte: supino inclinado com halter. Aí o número de séries, vou colocar aqui 3 séries, repetições, vai ser por repetição, não vai ser por tempo. Vou colocar aqui 10 a 12 repetições, ritmo moderado. Aí a carga, né, se é 3, 4, 5 quilos, ou seja, ou 6 quilos, você coloca aqui, no intervalo. Para empurrar horizontal no cabo também, ó, 3, vamos colocar aqui 3 a 4 séries, 10 a 12 repetições, ritmo moderado. A carga, vai colocar aqui uma carga X, e o intervalo 45 segundos ou até 60 segundos de intervalo. E aí depois teve também um puxar vertical simultaneamente com peso corporal. Então eu vou colocar a Aline embaixo de uma barra, lá onde tem o... Pode ser onde o aluno faz agachamento no rack. Ela vai estar sentada na cadeira, vai segurar na barra e vai tentar puxar o corpo dela para cima. Ou pode ser na frente do espaldar, né? Eu acho que cheguei a mostrar uns vídeos, né? A pessoa fazendo as puxadas na frente do espaldar, coloca os colchonetes para ela apoiar o joelho, para não ficar o contato do joelho diretamente com a madeira. Ela vai segurar na parte mais alta que ela conseguir, vai puxar o corpo dela para cima e vai voltar sentando na cadeira. É uma puxada vertical simultânea com peso corporal. E, por último, um exercício de empurrar para membros inferiores. Aí vai ser unilateral com a pressão manual. Ela pode estar sentada no banco inclinado. Aí eu vou pegar uma perna dela, vou segurar com a mão, eu vou empurrar a perna dela para trás para flexionar quadril e joelho, e vou pedir para ela empurrar a minha mão de volta para frente. Então vai ser unilateralmente, primeiro uma perna, depois a outra, 3 a 4 séries, 10 a 12 repetições, ritmo moderado. A carga é uma pressão manual, uma carga subjetiva, e o intervalo de descanso ali, como ela vai fazer perna direita, depois esquerda, pode colocar 30 segundos.
de descanso, porque o tempo que ela vai usar para fazer as 10, 12 repetições já vai chegar próximo a 30 segundos. Descansa mais 30 ali para dar um minutinho de intervalo e faz do outro lado. E aí depois eu fui para... Vamos para o treinamento do core. Vai ter um exercício de estabilização. Né? Então, o que eu coloquei aqui? Ó, treinamento do core vai ter um exercício de linha lateral, LL, com peso livre, né? Com PL. Aí, o que eu vou escrever aqui? Vou colocar a ordem do exercício. Aí você escreve aqui, estabilização, LL, halter. Então, eu sei que eu vou usar um halter. O pessoal vai segurar um halter na mão direita ou na mão esquerda primeiro e manter o corpo estabilizado. Ela não pode cair para o lado que tem o peso. Ela tem que manter o corpo bem alinhado. Vou colocar 3 a 4 séries de 20 a 30 segundos. Ritmo é isometria. A carga, quantos quilos você está colocando lá de carga? 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. E o intervalo de descanso pode colocar 30 segundos também, entre um lado e o outro. E aí, para fechar o treinamento do core, teve um exercício de rotação. Né? Coloquei aqui, ó, rotação. Foi H, rotação horizontal, e foi feito no cabo. Então, aí, colocar a linha de frente para um crossover, né, ou para um functional da case, vai segurar a barrinha e vai fazer a rotação horizontal alternada. Ela vai fazer primeiro, vai começar no meio, vai rotacionar para a direita uns 30 graus, volta, rotaciona para a esquerda uns 30 graus e vai alternando os lados até completar o número de repetições. Então, aqui, rotação horizontal alternada no cabo. Então, coloco ali 3 a 4 séries, 10 a 12 ou 12 a 15 repetições, ritmo moderado, carga é no cabo, né? Normalmente vai estar em número de tijolinhos, 2 tijolinhos, 3, 4. Né? Ou se tiver a marcação em quilogramas, coloca a marcação em quilogramas. E o intervalo de descanso pode colocar de 30 até 45 segundos. E por último, na regeneração, você vai colocar lá a regeneração. Eu vou utilizar um bastão de liberação miofascial durante uma série de 5 minutos, ritmo lento, porque agora ele está liberando, né? Não está ativando a miofáscia. Então vai ser um ritmo lento, com uma pressão um pouco maior, não tem carga e não tem intervalo. O que eu vou regenerar? É só olhar para a parte principal. Através do padrão de movimento que eles utilizaram para treinar a força funcional, você já sabe quais são os grupos musculares que você vai ter que fazer a liberação miofascial. Aí, durante 5 minutos, você vai fazendo a liberação, né? Um tempinho em cada região trabalhada. Deixa eu interromper aqui. E aí, Valquíria, ficou claro isso, não? Ou tá obscuro? Tem ficado, sim. Tem ficado? Tem ficado. É, como eu falo, né? Estou retomando, então estou tendo que. Então, na verdade, ó, dá para montar esse treino direto na ficha de sessão? Dá para chegar direto naquela ficha de sessão de treino e você ir montando diretamente lá. Só você conhecer os pilares, né, saber o que você faz em cada pilar e elaborar o treino direto na ficha de sessão de treino. Mas é aquilo que eu falei na mentoria passada, né? Quando você organiza as planilhas semanais, né, de periodização semanal, e aí para montar os treinos de segundo e quarto, ou terça e quinta, ou quarta e sexta, ou não, meu cadeirante treina 3 vezes por semana. Não, ele treina 4 vezes por semana. Então você tem lá os dias que ele treina. Aí quando você organiza primeiro a semana para depois criar a sessão,
fica mais clean, né? Fica mais limpo ali, poucas informações para organizar só as sessões, só as semanas de treino, para daí sim, a partir, né, da ficha de prescrição do treino, você colocar os exercícios para que o aluno treine durante o mês aí que você vai estar atendendo ele. Tá? Então, mas, volto a repetir, se você achar desnecessário fazer a organização semanal para depois criar a sessão de treino, eu não vejo problema, foi assim que eu comecei. Mas eu sugiro que você faça esse exercício de pensar primeiro na organização semanal para depois, antes de prescrever a sessão de treino, né, você dar uma analisada nas informações da planilha de organização semanal e aí passa a criar a sessão de treino. Eu compreendo dessa forma que o senhor está explicando, detalhado, separado, para depois fazer o todo, né? Que é a ficha Isso. de sessão de treino. Para mim é mais fácil assim. Vai dar um trabalhinho ali, né, no começo, mas fica mais organizado, né? O risco de você repetir muito exercício, né, ou pecar por excesso ali por um padrão de movimento, de repente tem muito empurrar e tem pouco puxar. Quando você olha para a planilha de organização semanal, né, fica muito claro ali, né? Porque lá você tem o treino de segunda e de quarta, ou de segunda, quarta e sexta, ou de quarta e sexta, ou de terça e quinta. Então, naturalmente, quando você vai prescrever, vai colocar a orientação do treino de quarta-feira, a Aline na segunda empurrou horizontal, empurrou diagonal, puxou horizontal, puxou vertical e fez exercício de empurrar com membros inferiores. Para montar a quarta-feira, você vai olhar essas informações. Se eu não tivesse essa planilha, onde que eu ia olhar para montar o treino de quarta-feira da Aline? Eu ia olhar para aquela ficha. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu teria que olhar para essa ficha aqui, ó. Só que aqui, sabe quantos exercícios iam ter? Aquecimento 1, ativação do core, dos estabilizadores. Vamos lá, vamos pegar duas linhas. Então, primeira linha vai estar o aquecimento, a segunda, a ativação dos estabilizadores. Aí a terceira são 4 exercícios de alongamento dinâmico. Então, a terceira, quarta, quinta e sexta. Já usei 6 linhas aqui para fazer só o aquecimento. Aí eu vou para o preparo muscular. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, já vai para 11 linhas preenchidas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até aqui, ó, tem um monte de informação. E aí depois vamos para o treinamento do core, tem mais 2 exercícios. Então, coloca mais 2 linhas aqui. 11 são 13. E aí vou para a regeneração, que pega uma única linha. Aí são 14 linhas. Aí vamos supor que você não tenha feito isso aqui, ó, essa organização semanal. Você trabalha só com essa planilha. Aí na quarta-feira eu quero que a Aline faça um treino diferente. Eu vou bater o olho nessa planilha, dá para fazer também. É só que eu entendo que tem muita informação ali. Tá? Então é melhor olhar para essa planilha aqui, que tem informações bem simples e objetivas, para depois criar. Esquematizado, né? Exatamente. Uhum. Para depois criar a sessão de treino, as orientações da sessão de treino de quarta-feira, para a força funcional, para o treinamento do core, para o aquecimento e para a regeneração. Ficou claro? Sim, senhor. Bora praticar. Então, eu acho que é basicamente isso, não tem muito segredo, não. É, é realmente a prática agora, né? Você vai ter que estar praticando, estar prescrevendo, entendeu? Que não tem erro.
Deixa eu só... Eu vou encerrar aqui a gravação.